daí? Eu não vou nem perguntar muito do jogo, né? O que é que fica, velho? Qual é o saldo? O que é que vocês encaram aí depois de uma derrota de um jogo que era considerado decisão? O Náutico, ele perde por 2-0. Tem caminhos ainda, teve pontos positivos, tem algo do time, tem algo no banco, tem algo que Dado fez que mude um pouco disso. Fred, eu dou esse rebaixamento como certo já tem algumas rodadas. E na última live aqui a gente vinha comentando que esse jogo, na verdade, o bloco desse jogo somado aos próximos dois, ele seria a última chance do Náutico poder chegar na reta final vivo, não era nem de permanecer. Começar perdendo, para mim já aniquilaria, né, qualquer possibilidade mesmo dos mais otimistas. Mas perder como foi, só reforça. Só reforça que não há caminhos. O Náutico perdeu hoje sem nenhuma competição, né? Teve alguns momentos ali que ofereceu um susto ao CSA com chutes de fora da área, apenas isso. Mas sem jamais ter o controle do jogo, sem jamais viver um momento de predomínio, qualquer que fosse ele, territorial, de posse. O Náutico jamais, nessa partida, como em várias outras, teve qualquer indicativo de que pode vir a ser um time competitivo. E some a isso o fato de que todos os reforços trazidos de última hora, dentro de uma lógica, eles não atenderam a qualquer requisito técnico. E nem poderiam, porque o Náutico foi buscar esses atletas na Série D sem nenhuma prospecção. Os 3 que vieram da Ferroviária. E no meio, Arthur Henrique, zagueiro, estreou hoje. O Tomás, meio, o Júlio Vitor, atacante, que foi titular na partida. Eles vieram por indicação de Elano e o clube fechou os olhos para qualquer potencial técnico. E o Jean, goleiro, ele veio como uma resposta do clube de dizer, porra, a gente perdeu o Lucas Perry e pelo menos trouxemos alguém, né? Não deixando passar em branco, ainda que não faça nenhuma diferença. E nem mesmo os remanescentes, né, e os nomes confiáveis do passado, Souza, que é um atleta que chegou há pouco tempo, mas veio por conta dessa confiança que a diretoria tinha, ele repetiu um desempenho de 10 anos atrás, Chiesa, Jean Carlos, esses nomes, eles não só estão muito aquém de um desempenho passado, como eles são bem nocivos hoje. Souza é a maior fonte de contra-ataques que o Náutico cede ao adversário na partida. Os escanteios de Jean Carlos, que no ano passado eles eram quase que um pênalti, o Náutico fez inúmeros gols na combinação dele, Vinícius, dele e Camutanga, eles hoje são inofensivos. Chiesa assim, isso aí não é algo de hoje, é uma curva descendente que o Náutico escolheu ignorar há muito tempo, em nome do ídolo, mas é digno de pena. É um jogador que não consegue tocar a bola, é um jogador que, batendo quase os 900 minutos na Série B, tem um único gol feito. O Amarildo, por exemplo, que é um jogador... Eu defini ontem como um container, pô. Exatamente, é um escudo ali dentro. É um escudo. E o próprio Amarildo, né, que é um jogador muito abaixo da régua de uma Série B, ele com uma minutagem muito inferior a de Chiesa, tem 2 gols marcados e 2 pontos que efetivamente somaram pontos, dois gols que efetivamente somaram pontos ao Náutico, porque empatou o jogo contra o Guarani nos acréscimos no primeiro turno e marcou o gol do Náutico naquele empate contra o Tombense, que quase deu uma vitória ao Náutico. Então, chegou muito perto de efetivamente trazer 4 pontos, acabou trazendo 2. O gol de Chiesa nem isso teve, porque o Náutico acabou perdendo o jogo. Né? Então, assim, eu não vejo nenhuma rota alternativa que o Náutico possa seguir. Evidentemente que o clube tem que dar todas as condições para o treinador e para o grupo de atletas seguir procurando essa rota, mas eu não vejo ela acontecer, porque mesmo que o Náutico eleve esse ritmo de pontuação, ele não vai ser suficiente para escapar, mesmo que a pontuação para o escape seja menor do que os tradicionais 45 pontos. Não há indicativo nenhum de uma virada de chave do Náutico, não há margem para o Náutico recorrer a mais ninguém, e o próprio clube acabou cavando essa falta de opções ao escantear atletas de base que poderiam estar maturados nesse momento, né, ao optar no mercado por atletas defasados fisicamente, atletas que o clube
achou ter toda a condição de recuperar, em muitos casos sendo eles irrecuperáveis. Então, ao meu ver, isso é, como eu venho dizendo, um rebaixamento quase que planejado. Quase que planejado. Pesado, pesado, mas é por aí mesmo. Clauber, como eu te falei, vou fazer também a primeira pergunta aqui para que você possa, né, colocar também sua visão de quem assistiu, de quem está assistindo, né? Não só o jogo, mas essa queda do Náutico. Eu estava conversando comigo, meu alvirrubro, que o Náutico cai no ano assim que não tinha desenho para cair. Assim, foi preciso fazer muita coisa errada para poder transformar um cenário de alguma estabilidade, inclusive de salários, né? Alguma estabilidade técnica, inclusive. Você tinha ali, você não tinha um time horroroso. Só que ao invés de ir nas vulnerabilidades, o Náutico ficou sambando e patinando ali, contratando, né, por história e sustentando aí várias ilusões, né? Porque Chiesa, eu acho assim, eu particularmente acho um absurdo. Desde a volta de Chiesa, eu fui muito crítico, ainda fez uma fumaça ali, mas o Náutico encarar essa Série B com Chiesa, assim, a situação física atual de Chiesa é assustador. Mas Rodolfo conclui a análise dele sem nenhum fio de esperança. Nenhum fio. É por aí também, Clauber? Sem fio de esperança mesmo? Nada Para que mim, possa ensinar uma mudança, nada. a minha última esperança era hoje, né? E ainda assim era aquela segurando aquela toalha, mas ali já no final, já soltando ela já bem largada. Mas assim, só falando sobre Chiesa, o que mostra o Chiesa, eu acho que é o símbolo desse rebaixamento do Náutico. Para mim também caiu já, mas o Náutico começa o ano apostando em Chiesa, em Álvaro, que eram dois jogadores voltando de lesões graves. E tem até tweetada de diretor de futebol respondendo a Rodolfo, inclusive. Rodolfo faz uma série de tweetadas explicando. Assim, é deprimente, na verdade, mas chega a ser cômico. Termina, foi mal. Explicando porque Álvaro não deveria ser uma aposta do Náutico, principalmente Álvaro na situação de só tinha ele que eram dois jogadores voltando de lesão, e aí Roberto Selva, o diretor de futebol do Náutico, diz para Rodolfo, mas Álvaro foi muito importante na Série C de 2019. Aí já dá para ver o tamanho do buraco que estava enfiado. E o resumo do Náutico o Náutico inicia o ano apostando em Chiesa, em Álvaro, e termina o ano, que para mim está terminando o ano agora para o Náutico, com Chiesa como titular. Então acho que é o resumo bem didático dessa diretoria. E aí o Náutico em campo, óbvio que eu ainda tinha um pouco de esperanças, como aconteceu em 2020 com o Hélio dos Anjos, que talvez tecnicamente tivesse um time equiparado ali, mas um pouco melhor, acho que ainda tinha um time um pouco melhor, ainda tinha Eric, tinha Vinícius, tinha jogadores que estavam em fases melhores. Hélio dos Anjos conseguiu fazer, tirou o time com 7 pontos da zona de rebaixamento, tirou da queda, enfim. Só que esse ano, esse jogo do CSL, eu ainda apostava que Dado, eu esperava muito que Dado fizesse uma mudança mais drástica. Mas aí, quando eu vi a escalação, com o meio campo pesado, com Jobson, Souza, Franco e Jean Carlos, eu disse, pô, o Náutico perdeu aí na escalação. E não apenas perdeu na escalação, como Dado ainda deixou Souza um jogo e meio como titular, que foi contra o Cruzeiro, mas meio jogo hoje, ainda com 15, 16 minutos é que ele tira Souza. Mas ali já estava perdendo por 1-0 e aí já não adiantava muita coisa. Então, assim, esse time aí já estava muito claro. O Náutico não está precisando da bola parada de Souza para escapar do rebaixamento. O Náutico precisa de intensidade. Por mais que um Ralf da vida, o primeiro volante, que seja muito fraco, mas ele pelo menos vai correr, vai marcar, ainda vai participar mais do jogo do que Souza. E aí na escalação, eu até vi João Grilo sendo fire sexta-feira depois daquela derrota contra o Cruzeiro, e tinha toda a razão ali. Pô, aquela derrota estava dentro do contexto. Mas eu só acreditava que o contexto podia mudar se Dado mudasse a escalação. E ele não mudou a escalação e o contexto foi o mesmo dos últimos jogos. Um time sem intensidade, um time lento. Parece o Náutico jogando hoje, parece futebol da década de 70, 60. Futebol lento no meio campo. E aí é o resumo do que o Náutico está tendo. Né? Dado na coletiva falou que o Náutico só depende dele. Eu acho que internamente ele tem que manter esse discurso mesmo. Ele é o treinador do clube, mas agora não dá para ele manter esse discurso mantendo o time. Vai ter desfalques, né, para o próximo jogo, não tem Jean Carlos, não tem o Wellington, talvez não tenha Jobson, talvez seja a chance dele mudar, aí talvez o Náutico seja intenso, mas aí por mais obra do acaso. E aí vamos ver se vai funcionar, mas
psicologicamente, moralmente, e aí, ainda não matematicamente, mas eu acho que o Náutico já caiu e, como eu e Rodolfo a gente vem falando aqui, quase o ano todo, né? Vai cair com muita justiça. Eu até acho que a gente pode ir num programa em breve no Raiz. Eu até trouxe um pouco disso no Raiz ontem, que eu acho que esse rebaixamento do Náutico ele vem acompanhado de um pouquinho de terra arrasada para 2023, tá? Ele vem acompanhado de um deserto de perspectivas. Me assusta um pouco a forma como o Náutico está caindo, porque eu acho que tem você não tem uma espinha dorsal, não vai ficar ninguém, não vai ficar time, não vai ficar muito complicado, né? Porque como eu te falei, assim, é um rebaixamento que, por mais que ele já esteja desenhado e ainda tem, a gente tá começando setembro, o Náutico meio que já sabe que vai jogar a terceira divisão ano que vem. Né? O Náutico meio que já sabe que vai jogar a terceira divisão. Por mais que. O problema é que há 3 semanas o presidente e a diretoria fingia que essa possibilidade era um grão de areia no deserto, e não era, né? O Náutico não fez intervenções aí de um time que deveria lutar pela queda, contra a queda, né? Um pouco até do Julho e agosto, o Náutico estava contratando jogadores com contrato até 2023. Foi Souza, isso, foi porra, Maurício. Treinador com contrato de treinador, 2023. treinador, e outra coisa, um treinador que nunca viveu isso. Um treinador que nunca viveu isso, né? O Náutico, assim, eu me assustei quando o Náutico, tuitei isso, né? Eu comentei aqui, me assustei quando o Náutico anunciou Elano, porque não é o perfil de treinador para sustentar essa situação. Ver o que Alan Al tá fazendo no Vila Nova e ver o que Elano fez no Náutico.